o Frederico Buzz, né, representante da federação. Aliás, eu falei seu sobrenome correto? Porque a gente... É Bus. É Bus, porque é alemão. Tá alemã. Joia. Então, é simples mesmo. O Frederico Buzz, ele é representante da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSul, e a gente o convidou para que pudéssemos bater um papo sobre a decisão do Supremo em invalidar a tese do marco temporal no Brasil, né? Inclusive, antes da gente entrar no intervalo para fazer a conexão com o Frederico, nós colocamos aqui um áudio, né, de uma matéria da Rádio Senado, falando que o Senado está agora tentando voltar essa discussão, né, na casa, para que esse assunto seja melhor debatido no país. Eu acho que essa é a intenção, né? Não deixar valer só essa decisão no qual provocaram ao Supremo Tribunal Federal. E o senhor esteve, né, defendendo essa questão do marco temporal lá no plenário do STF, foi isso mesmo? Pelas informações que eu vi aqui pela internet, né? Esse tema foi defendido pelo senhor lá no plenário do Supremo mesmo? O senhor esteve lá? Sim, eu sou advogado, né, com atuação especializada no agronegócio, e também sou consultor jurídico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que congrega os proprietários e empregadores rurais aqui no estado. E então atuamos, né, nessas questões há mais de 2 décadas, e quando este assunto veio novamente à discussão no STF, lá em 2020, a FARSul, e assim como a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e outras federações estaduais, se habilitaram no processo como amicus curiae, para fins de, né, poder expor suas razões e tal. E assim o fizemos, apresentamos as razões por escrito, né, colocando ali, explicitando a realidade do Rio Grande do Sul e porquê da manutenção do marco temporal. E quando esse julgamento começou lá, retomou em 2021, setembro de 21, nós fizemos memoriais de sustentação oral. Só que naquela época ainda estávamos terminando a pandemia, foi uma sustentação oral, foi o julgamento ao vivo, assim, mas porém foi virtual, né? Não foi presencial lá no plenário, mas fizemos sim a sustentação oral aos ministros por ocasião do julgamento que começou lá em setembro de 2021, teve sucessivas... né, teve alguns adiamentos, mas ele foi acontecendo em sessões, né, diversas que foram correndo de lá até aqui e foi concluído agora na quinta-feira por 9-2. O STF deu uma guinada na sua jurisprudência histórica, porque o STF sempre entendeu e fez a leitura da Constituição com a interpretação de que o marco temporal ele está exposto na Constituição como requisito para a demarcação das áreas indígenas, isso porque a Constituição ela estipula que as áreas ocupadas, as habitadas em caráter permanente pelos índios, que devem ser demarcadas, e o verbo está no tempo presente, no momento da promulgação da Constituição, não é as áreas que foram ocupadas ou que venham a ser. Prova disso é que o próprio texto constitucional, mais adiante, ele estabeleceu um prazo de 5 anos para que a Constituição, para que as demarcações de áreas indígenas fossem concluídas no país. Isso não ocorreu, mas a jurisprudência do STF sempre foi no sentido de prever o marco temporal, né, de fazer a leitura da Constituição com o marco temporal. Isso lá desde 2003, o STF tem súmula nesse sentido. Em 2009, o STF, quando julgou aquele caso, né, de grande repercussão da Raposa Serra do Sol, ele reafirmou o marco temporal e toda a jurisprudência do STF desde então até 2020 foi neste sentido. Então, foi uma alteração drástica na jurisprudência e, em nossa opinião, uma alteração equivocada, em detrimento, relativizando direitos de propriedade e causando insegurança jurídica extrema, porque pegamos o exemplo do Rio Grande do Sul, mas certamente também temos no estado de São Paulo e outros estados. Aqui as demarcações, elas invariavelmente são pretendidas sobre áreas com ocupação centenária, posse, propriedade centenária de agricultores. Por exemplo, temos áreas aqui que as demarcações, pretensas demarcações, né, que agora tendem a prosseguir-se, essa questão
né, revogação do marco temporal, sobre áreas que atingem, por exemplo, são ocupadas por 350 famílias de pequenos agricultores que têm títulos de propriedade outorgados pelo Estado do Rio Grande do Sul quando houve a colonização lá, né, dos imigrantes lá em 1905, 1910. O Estado, naquela época, outorgou os títulos de propriedade, vendeu áreas para esses colonos que aqui vieram se estabelecer, e essas áreas hoje são ocupadas por, né, exploradas há 4, 5 gerações, todos têm sua matrícula, enfim, paga o seu ITR, tem ela totalmente regular e nesses 120 anos nunca teve nenhuma contestação sobre esta posse e propriedade. E mesmo assim as pessoas podem perder essas terras, né? Agora, com a revogação do marco temporal, é uma interpretação que faculta que os índios eles possam postular, retornar para qualquer área que eles tenham ocupado em passado remoto, tá entendendo? Se eles ocuparam uma área 150 anos atrás, eles podem pedir que a FUNAI faça um laudo antropológico, a FUNAI vai fazer um laudo antropológico, testar que houve esta ocupação indígena há 150 anos e eles podem querer retomar essa área. Então, é isso que a retirada, a revogação do marco temporal pode ocasiona na prática, né? E muito se fala, eu também falo, volta e meia, que é o que a gente lê, o STF revogou a tese do marco temporal, mas na realidade o marco temporal ele não é uma tese, ele está explícito na Constituição, tá? Ele está no texto constitucional. Agora sim que criaram uma tese ou prestigiaram uma tese para fazer uma releitura da Constituição. E a gente viu até uma opinião da Confederação Nacional da Agricultura, né, dizendo que a região ali do Paraná, né, em alguns locais, eles calculam que podem se perder até 20% do território dos municípios, alguns deles, né, como Terra Roxa e Guaíra, para terras indígenas. E isso afeta muito os agricultores do nosso país, e eu acho que o que balizava a segurança jurídica nessas questões era o marco temporal. Eu acho que a revogação disso, aí sim se cria insegurança jurídica, né? Não, você tem total razão. Aqui no estado, ontem mesmo, eu estava reunido com os produtores que tem um município ali que tem uma área de... É bem isso, 25% da área do município pode ser atingida por uma demarcação agora com a revogação do marco temporal. E o município é eminentemente agrícola, né? Tem a economia que gira em torno da agricultura. E tem um outro município ali próximo que tem a área, 50% da área é pretendida pelos índios. Quer dizer, imagina, acaba com o município, porque transfere 50% da área produtiva do município, da área do município, e dentro dessas 50% da área do município, né, 50% da área produtiva é um caos, mas lamentavelmente isto pode vir a ocorrer e se proliferar tendo em vista essa revogação do marco temporal. Esperamos que o Congresso, né, cumpra agora, né, dê seguimento à sua atribuição de legislar e conclua, né, a votação, a apreciação desse projeto de lei que tramita agora no Senado e sobrevenha esta lei que já tramita há longo tempo, já foi aprovada na Câmara, que nada mais significa do que colocar na legislação, detalhar na legislação o que sempre foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, ao apreciar as demarcações de terras indígenas. Esse PL nada mais faz do que colocar na lei o que o STF sempre decidiu, até semana passada. Então, e dentre esses requisitos para demarcações de áreas indígenas está o marco temporal e também a vedação de áreas já demarcadas, que também é algo muito sério, que também temos muitos problemas, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em outros locais do país, áreas que já são demarcadas, por exemplo, os índios ocupam uma área de 300 hectares já demarcada e querem ampliar para 1.500. Isso também é um problema. Então, a jurisprudência da STF sempre previu o marco temporal, estipulou e também vedou a ampliação de área já demarcada. Agora essa decisão do STF revogou também essa vedação. Acho que a grande pergunta né, partindo desse princípio, no que já foi decidido lá no STF, a grande pergunta é: se o Senado define que
está estabelecido o marco temporal de terras indígenas, a data da Constituição, que foi 5 de outubro de 88, sendo contrário à decisão do Supremo, como que fica a situação do país, né? As áreas ainda poderão ser reivindicadas, aí esse processo vai para o Supremo e o Supremo vai fazer qual leitura? A decisão tomada por ele ou se o Congresso aprovar a validação, continuar com o marco temporal no país? Pois é, essa legislação, o detalhamento, regulamentação da Constituição é uma prerrogativa do Congresso Nacional. O STF ele se pronunciou sobre essa matéria porque ele entendeu que deveria reapreciar essa matéria. Na minha opinião, essa matéria nem deveria ser rediscutida, porque isso já foi, enfim, pacificado, consolidado no STF. Já estava consolidado e o último julgamento, mas pelo colegiado, né, por todo o tribunal, lá em 2009, isso foi reafirmado, e de lá para cá todos os julgamentos das turmas do STF e também de todo o judiciário brasileiro sempre foi nesse sentido. Então, não houve nenhum fato social, não se alterou a Constituição, essa matéria nem deveria estar sendo rediscutida, porque os tribunais estão aí terem certeza, segurança jurídica e paz social. Então, mas a partir desse julgamento, faz mais que nunca agora a necessidade de regulamentação deste tema, porque houve esta releitura do texto constitucional. Se vier esta lei, o Senado aprovar, ela vai para a sanção presidencial, não sabemos se ela será sancionada ou vetada. Se ela for vetada, terá que haver a derrubada do veto por parte do Congresso, mas vamos imaginar que ela venha a entrar em vigor, seja por derrubada de veto ou sanção presidencial. Certamente haverá no dia seguinte alguma entidade que virá a arguir a inconstitucionalidade dessa lei e essa discussão tende a parar novamente no STF. Bem, em condições de normalidade, nós esperamos que se esperar que o STF respeite essa prerrogativa do judiciário e entenda que a lei ela deve permanecer em vigor, até porque quando o STF agora ele está julgando essa matéria do marco temporal, inclusive o julgamento prossegue hoje à tarde, hoje às 2 continua o julgamento. Hoje é a fixação da tese, né? Isso. A fixação da tese e também a discussão com relação à indenização também. Então prossegue hoje. Imagina a União tendo que indenizar todo mundo, gente. Imagina a União tendo que indenizar milhões aí de proprietários de terras. Como é que fica isso? Muito. Então, só para eu concluir meu raciocínio anterior, então, o que se espera, deveria se esperar, mas não sei se vai ocorrer, seria o STF respeitar essa lei, porque quando ele julgou agora o marco temporal, não havia uma lei especificando. Então, ele resolveu estabelecer a lei dele, né? Mas agora, sobrevindo uma lei, mas deveria, né, o STF respeitar essa lei, sob pena de vermos aí uma guerra, uma disputa entre os poderes, né? E com relação ao ponto da indenização, pelas discussões que nós vimos acompanhando o julgamento, se falou em indenização pelo valor da terra nua, que é o valor mais baixo, ou seja, não é o valor de mercado, é o valor muito abaixo de mercado, e se falou em indenização não prévia, quer dizer, não é antes de o produtor sair que ele vai receber o dinheiro. Então, quer dizer, é algo bem complicado, né? Porque imagina o produtor receber valor da terra nua e ainda depois tem que cobrar da União dos Estados, receber em precatório, sabe-se lá quando. Aí o bisneto vai receber a indenização, valor baixo, ainda fica para as próximas gerações. Então, é algo muito sério que certamente não vai recompor, longe de reparar a injustiça que pode vir a ocorrer contra esses produtores e proprietários, inclusive urbanos, atingidos por demarcações de áreas indígenas por divulgação do marco temporal. Pedi para o senhor só deixar, até para o nosso ouvinte poder compreender a diferença de demarcação dessas terras indígenas e do reconhecimento das terras indígenas. São terminologias diferentes e que na prática também se aplicam de uma maneira diferente. E o quanto isso também está dentro desse assunto discutido a respeito das terras relacionadas ao marco temporal. Pois é, porque com no nosso entendimento, no entendimento do STF, dos tribunais até então, a demarcação era simplesmente um reconhecimento de uma situação de fato já existente, ou seja, os índios estão ali e a União demarca. Ela não cria uma nova situação, tá entendendo? Tem os índios ali, eles ocuparam no momento da Constituição, ali estavam ocupando, e daí a União demarca simplesmente
uma declaração, um reconhecimento de uma situação já existente. Agora, no momento que revoga o marco temporal, a União pode reconhecer uma área indígena onde não há ocupação. Daí haverá uma criação de uma nova área indígena, não simplesmente a demarcação de algo que já existe. Então, esta que é a situação. O marco temporal, ele permite, né, a reconhecimento de uma situação já existente. No momento que eu revogo o marco temporal, eu posso criar uma nova situação, tá entendendo? Criar uma área indígena onde ela não existe. Só porque os índios passaram por ali em décadas passadas. Passaram, né? Estiveram ali. Aí em algum já momento, pode demarcar. É isso que é o isso problema, vai ser necessário uma comprovação técnica muito rigorosa, né? A gente um estudo antropológico, né? Que tem que ser feito. Que a FUNAI mas na prática colabore. não morre, né? Até então. São laudos antropológicos unilaterais por parte da FUNAI. Fica concentrado na mão deles. Tem que constituir, contestar esse laudo em juízo, mas, enfim, é complicado. Bem complicado. Porque já é um processo totalmente unilateral conduzido pela FUNAI. A FUNAI vai lá, cria um grupo de trabalho, demarca a terra indígena, notifica os produtores para eles se defenderem. A FUNAI mesmo julga a contestação e daí não tem recurso administrativo, daí vai para o ministro da Justiça, ele homologa e daí o produtor tem que entrar na justiça, o produtor ou o proprietário. Daí vai para o judiciário. Então, é algo que é expedito e administrativamente não há uma imparcialidade, né? Quanto às entidades, né, tanto a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, tanto a FARSUL também e outras, né, do nosso país, podem convocar os seus associados, os agricultores, os produtores rurais, fazendo memoriais, fazendo audiências com os ministros. Vocês acreditam que vocês já teriam feito tudo isso, né? Mas o quanto vocês conseguem mobilizar para que o Supremo entenda fazer valer o que o Congresso decidir ou que a própria Constituição já diz, como você muito bem colocou? Bem, nós atuamos neste processo, né? Fizemos memoriais, sustentação oral, né? Expusemos aos ministros as razões jurídicas pelas quais nós defendemos a manutenção da jurisprudência do entendimento do STF. Agora, este julgamento, temos que aguardar a conclusão deste julgamento, que deve ocorrer hoje ou possivelmente até amanhã, e aguardarmos, né, e esperamos, né, que o Congresso Nacional faça, né, cumpra essa sua atribuição e esta lei venha a ser publicada. Bom, se tivermos alguma contestação judicial contra esta lei, que provavelmente ocorrerá, bom, daí teremos que analisar, né, no momento adequado ali, de acordo com o que vier disposto na lei e também de como vier esta contestação, essa possível arguição de inconstitucionalidade desta nova lei. Tá certo, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos aí, acompanhando toda a movimentação do Senado frente a isso e também hoje a fixação da tese pelo Supremo. Frederico Bus, representante, né, doutor Frederico Bus, representante da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, obrigada pela disponibilidade com a nossa equipe, por trazer essas informações tão importantes que a gente julga, né, para o nosso país, para o entendimento dos nossos ouvintes, tudo que vem ocorrendo, que vai delinear o nosso futuro nessa área, né? Vamos aguardar e torcer, né? A gente não pode perder a esperança, né, doutor Frederico? Mesmo que as expectativas não sejam tão boas, mas enfim, né? A gente faz o nosso papel aqui. Sim, é verdade. Eu agradeço muito o convite, a lembrança, a oportunidade. Seguiremos acompanhando e esperamos que sobrevenha essa legislação, ela entre em vigor e traga novamente, reponha a pacificação nesta questão. Obrigada mais uma vez, ótimo dia. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço. Valeu. Tchau.